Oi, Ana, Tudo bem? como vai? Tudo bem, e você? Ótimo, ótimo. Melhor agora. Parabéns pelo evento, viu? Ah, obrigado, obrigado. Você Foi sabe que eu não muito pude ir, eu lindo. tô gravando a temporada do MasterChef aqui em São Paulo, Ah, mas foi um estreia sucesso. quando? Já estreou Já terça-feira estreou? passada, Ah, hoje é dia do terça-feira passada. segundo episódio. Legal, então Daqui a assista o pouquinho, dez e MasterChef. meia da noite. Daqui a pouquinho, quando terminar a live aqui, 10h30 da noite, já É liga isso, lá para ver a Ana Paula. é isso aí. Ana, obrigado, viu, por você ter aceitado tão prontamente o convite. Ia ser Imagina, uma live meio surpresa, assim, porque ela foi realmente muito surpresa, né? Eu falei, precisamos falar sobre o que está acontecendo agora com a sua imagem, né? Da sua imagem da campanha que você participou aqui conosco, participa conosco, porque ela acabou repercutindo muito, né? Eu fiquei impressionado, assim, porque foi uma coisa que a gente, é claro que a gente espera que sempre gere repercussão e discussão sobre o assunto que é tão importante, né? Mas parece que foi algo a mais ainda do que a gente estava esperando, né? Você tem uma ideia de por que isso aconteceu? Olha, eu acho que uma imagem fala por 1 milhão de palavras. Isso é uma máxima do jornalismo de televisão, né? A Uhum, gente não precisa falar nada quando a imagem é suficientemente eloquente, e isso acontece muitas vezes. E eu acho que apesar de há anos eu ser uma pessoa em desconstrução, desconstrução de estigmas, desconstrução de imagem pública, quando você apresenta uma imagem, ela fala muito sobre aquele processo inteiro. Então, para muita gente foi um uau, um mas baque, onde né? foi parar aquela jornalista séria? Porque nem todo mundo acompanha tão de perto as mudanças que são muito íntimas nossas, e por mais que eu torne tudo isso público, eu tenho a minha vida exposta aqui em redes sociais, eu sou uma pessoa que está na televisão toda semana e transpareço muito o que eu sou hoje em dia, para algumas pessoas é um uau, né? Mudou. Uhum. E aí, quando você apresenta a imagem do mudou, você impacta muito mais gente. Eu suponho que seja isso, mas, sinceramente, eu esperava alguma repercussão, como eu te disse. Eu Uhum, acho que era um objetivo da campanha, né? Que repercutisse por algum motivo, né? Quando você se uhum, mostra uma pessoa em desconstrução, ou quando você quer tirar de algum assunto o preconceito que cai sobre ele, uhum. você, obviamente, pensa para isso, faz uma estratégia para isso, como a gente fez, mas para mim também não foi surpresa a repercussão. Sim. Eu sempre quando trago, convido alguém para vir aqui, né, nosso perfil, eu sempre pergunto, faço uma pergunta padrão, sem trocadilhos, eu sempre faço uma pergunta padrão que é o seguinte: você hoje como jornalista, né, qual foi o fato do dia que você considera relevante para compartilhar com a sociedade? O que a sociedade precisa saber que hoje faz a diferença, que tem acontecido hoje, algum fato? Olha, Marcos, eu não sei se aconteceu hoje ou se aconteceu ontem, mas um Uhum, fato que eu citaria é que dois brasileiros apareceram na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, publicada pela revista Time. A uhum, ativista indígena Sônia Guajajara e o pesquisador Túlio de Oliveira, que foi o cara que sequenciou a variante Ômicron do coronavírus lá na África do Sul, que é onde ele mora hoje. uhum, E eu acho esse fato relevante não exatamente pela inclusão dos nomes numa lista de nomes importantes ou influentes, uhum, mas pelos assuntos que esses nomes carregam. Quando a gente fala de Sônia Guajajara, a gente está falando de ativismo indígena. E eu acho que isso é colocar a luz sobre a questão ambiental, sobre a conservação do meio ambiente, e a gente tem necessariamente que incluir os povos indígenas nessa conversa, porque senão ela não sem vai para dúvida. canto. Uhum, E a questão da pesquisa feita por um brasileiro lá na África do Sul, né, o mapeamento dessa variante, é importante porque eu acho que a gente precisa falar sobre o crédito que a ciência tem na nossa vida cotidiana. uhum, Foi o avanço da ciência que nos trouxe como civilização até aqui. E me preocupa muito o fato de que algumas pessoas estejam aderindo à moda de negar a ciência. Eu acho que uhum, a gente não corrige os nossos erros como civilização cometendo outros erros. A gente corrige os nossos erros
fazendo exatamente isso, avançando e principalmente cientificamente e para e passo acertando os nossos Uhum. erros, corrigindo as coisas que a gente não considera justas. Mas negar um fato científico, impedir a ciência de avançar é muito grave, porque a gente Sim, coloca em risco a saúde básica das pessoas. Não é claro. só a descoberta de uma coisa nova, é a saúde cotidiana das pessoas que está em risco. Então, acho que essas duas coisas são assuntos relevantes. Uhum. Talvez não sejam os assuntos de hoje, tipo, o governador João Dória renunciou à candidatura à presidência da República, mas são os fatos que verdadeiramente deveriam nos preocupar. Sem dúvida, sem dúvida. E você, falando em fatos, né, você sempre sonhou em ser jornalista, sempre teve essa inclinação em ser jornalista lá no início, ou você pensou em outros caminhos, Ana? Eu sabia que eu queria contar histórias, eu sempre gostei de contar histórias, e eu sabia que eu queria sair de Brasília. Brasília é uma cidade que é a cidade onde eu nasci, a minha cidade natal, é a cidade onde eu passei a minha adolescência, mas eu me sentia muito cercadinha ali. Uhum. Eu queria sair do Planalto Central, eu queria ver o mundo, eu queria estar onde as coisas estivessem acontecendo. E eu acho que isso deve ser a vocação do jornalista, né? Talvez eu não soubesse expressar isso, dizer, nossa, eu quero ser jornalista porque eu quero contar as histórias do mundo, do Brasil e do mundo, para quem estiver me lendo, ou me ouvindo, ou me vendo. Uhum. Mas Uhum. era um sentimento, era uma emoção minha. Eu sempre tive muita curiosidade pelo mundo, pelas pessoas, principalmente, que fazem o mundo. Então, e eu acho que eu escolhi certo, porque, né, assim, não dá para dizer que a minha carreira não foi uma carreira legal, bonita, bem construída, e que eu acho que eu apostei no meu talento mesmo. Eu nem sabia, Sim. eu nem tinha certeza dele, mas eu apostei no lugar certo. E você acha que tem diferença entre entrar num meio jornalístico como mulher? Você acha que há diferenças entre mulheres e homens nesse sentido, de oportunidades, de salário, enfim, de toda essa questão da equidade, né, entre homens e mulheres? Você acha que teve muita diferença no momento que você entrou e agora você tem visto alguma mudança? Como é que você vê? Olha, Marcos, quando eu entrei, já existiam mulheres que tinham cargos importantes no jornalismo. A gente já tinha importantes colunistas de política, colunistas de economia, a gente tinha chefes de redação. É claro que o poder dos grupos de mídia sempre esteve nas mãos de homens, é assim até hoje, os donos dos grandes grupos de mídia são homens, no Uhum. Brasil e no mundo. Mas a gente tinha um caminho. Aparentemente, havia menos preconceito contra mulheres do que em outras profissões que claramente eram muito mais, que estigmatizavam muito mais a mulher. Uhum. Dito isso, eu acho que naquele momento da história, anos 80, em que no Brasil muitas mulheres entraram no mercado de trabalho, no mercado, digamos, corporativo, sabe? Queriam ser executivas, queriam ter cargos importantes numa empresa, é, tiveram muito que copiar o homem naquela época. Então, a gente não tinha modelo feminino nas vice-presidências, nas presidências das empresas, cargos importantíssimos. Eu acho que isso, seu cachorro tá latindo, o meu tá Tá. dormindo aqui do lado. Olha aqui. Olha aqui Ai, a que cara de inveja pau. do comportamento desse, Mas meu Deus. Os meus ele querem encosta participar. aqui e dorme. Ai. Mas, enfim, eu acho Uhum. que a grande tragédia daquele momento, mas foi uma tragédia que abriu espaço para todas as mulheres que estão hoje nas corporações, foi a gente ter que aderir ao modelo masculino de gestão, sabe? Uhum. Então, Uhum. trabalhar 16 horas por dia, não reclamar, não ter vida pessoal, ou pelo menos não expor essa vida pessoal no Até o trabalho. figurino, Então, né? até o figurino, você se lembra que nos anos 80, eu acho que você não lembra porque você não tem idade para isso, mas eu tenho, porque eu já passei dos Olha, 50. não aposte nisso. A gente usava as mulheres usavam umas ombreiras imensas. Eu me E lembro que era tinha um negócio chamado terninho, né? sutiã Sempre. de ombreira. A gente Uhum. tinha um sutiã que a alça dele vinha com uma ombreira pregada e a gente ainda botava o blazer com mais ombreira. Eu acho que aquilo era a gente querendo se ombrear aos homens de uma Uhum. maneira não exatamente bacaninha, mas a gente teve que fazer isso, porque não tinha outro modelo. Então, se quisesse entrar no Uhum. mercado de trabalho, tinha que ser assim.
Sim. E é claro que hoje não é, ainda bem, não é mais assim, mas eu acho que graças a isso, a gente conseguiu entrar no mercado. Hoje a Uhum. gente desenvolve modelos de gestão que não são tão hierárquicos, que não são tão verticais. Eu acho isso muito bom. Eu acho que isso é influência direta da mulher nesse Uhum. mercado. E eu acho Uhum. que o próximo passo é a gente pensar na economia do cuidado, porque naquela época que a gente entrou no mercado, a gente assinou um contrato lá cheio de letrinha miúda que a gente não leu, que dizia que a gente tinha que dar conta de tudo, do que ficou no passado e do que a gente queria para o nosso futuro. E claramente não dá para fazer tudo isso. Claramente o mundo gira e a economia gira porque tem alguém em casa cuidando de criança, cuidando de idoso, e esse trabalho, na imensa maioria das vezes, não é remunerado. E eu acho que essa é a próxima batalha importante das mulheres no mundo. E falando nisso, você, repetindo, né, que você participou brilhantemente da nossa campanha sobre etarismo, agradecer o Danilo Borges, que foi maravilhoso, né, na captação daquela sua imagem. E lembrando, a gente trouxe uma imagem que ela seria completamente diferente, né, Ana Paula, nas nossas conversas iniciais, ela seria completamente diferente. Mas a sacada que o Danilo teve foi muito boa, porque ela te mostrou de uma maneira praticamente por assim dizer, desnuda de qualquer artifício, né, da figura da jornalista. Ali você estava com mulher, pura e simples, né? É, e falando nisso, né, hoje você, saindo um pouco só da questão profissional, jornalista, enfim, mas como é que você vê, aliás, como é que significa ser mulher no Brasil de hoje? Assim, o que você enxerga em termos de prós e contras? Como é que você enxerga a mulher hoje no Brasil? Nossa, que pergunta difícil, porque são muitos nichos diferentes, né? Eu acho que se a gente Uhum, for falar da maioria da população brasileira, ser mulher é um drama. É um drama, e eu acho que no pós-pandemia é uma situação ainda mais difícil de sustentar. Você tem uhum, um contingente gigantesco de mulheres que teve que deixar o seu trabalho, não por vontade própria, porque é claro que uma mulher quer ter uma renda, porque é a renda, é a geração de dinheiro próprio que torna ela independente, que torna ela capaz de fazer as suas escolhas, uhum, independentemente do marido ou do pai ou do irmão. Mas como é que você faz isso no meio de uma pandemia, com filhos em casa, fora da escola, com pessoas muito vulneráveis porque têm mais idade, portanto, muito mais vulneráveis a uma questão de saúde, como a que se apresentava para a gente e se apresenta ainda agora, né? Foi um movimento gigantesco, mas para variar muito pouco barulhento, porque mulher não faz barulho, né? E hoje você tem um monte de mulheres fora do mercado de trabalho. Foi o maior índice de queda da participação feminina no mercado de trabalho. uhum. Há muitos anos isso não acontecia. Há muitos anos esses números só cresciam e eles caíram durante a pandemia. Então, acho que tem uma questão que é muito importante e é por isso que eu bato tanto na história da economia do cuidado. Enquanto a gente não falar sobre isso, a gente não está falando da situação da mulher. Enquanto a Uhum. gente falar de meninas fora da escola, de violência doméstica, de meninas que são casadas muito cedo, né, de casamento precoce, e de mulheres que não conseguem trabalhar e que, portanto, são diretamente dependentes de uma outra pessoa, quase sempre um homem, elas são pessoas vulneráveis, porque elas não Uhum. conseguem escolher a vida que elas querem ter. Então eu Sim. falo sempre para as mulheres que podem escolher, como eu, façam boas escolhas. Porque se a gente não honra a possibilidade de escolher que a gente tem, a gente está desonrando uma legião de mulheres que não podem escolher. Uhum. Então eu Uhum. acho que a gente escolher bem e a gente influenciar as outras mulheres para fazer as mesmas escolhas é muito fundamental. Uhum. Agora, a questão do etarismo é uma outra história que eu também acho que ainda é muito nichada. Quando uma mulher pode escolher, ela pode escolher também como é que ela vai envelhecer, como é que ela vai passar pela menopausa, como é que ela vai se apresentar para o mundo a partir dali, que tipo de vida ela vai ter, até que momento da vida ela vai ser produtiva.
E é claro que eu estou falando aqui de um nicho ainda muito pequeno, infelizmente, no Brasil, de mulheres que podem escolher. Uhum. Mas é um processo em andamento. Há 10 anos, 15 anos, a gente olhava ali para as mulheres de mais de 50 e via muito poucas levantando a bandeira e dizendo eu tenho mais de 50 e eu escolhi essa vida que eu quero ter. Pelo contrário, há 10 anos, esse negócio de dizer que idade tem era considerado quase uma gafe. Você não Uhum. perguntava para uma mulher que idade ela tem e você era Uhum. considerado muito rude se perguntasse. E ela também não queria dizer. E Uhum. hoje eu olho para o lado e vejo um monte de mulheres que, como eu, não escondem idade. Pelo contrário, têm orgulho da idade que têm. E que estão muito tranquilas de se apresentar para o mundo. É Uhum. óbvio, Marcos, que há 20 anos o meu corpo naquela foto era outro. Né? Eu era uma menina que tinha a bundinha em cima, entendeu? Tinha muito mais cintura, tinha coxa mais grossa, a minha pele tinha mais colágeno. Mas eu me sinto tão bem com o que eu tenho hoje, para mim. Uhum. Eu me sinto tão confortável na minha própria pele, inclusive porque eu acho que isso aqui é um veículo. Ele me trouxe até aqui. Eu fiz as minhas escolhas aqui, que eu acho Uhum. que são as curvas que a gente tem mesmo que preservar, tem que cuidar muito direitinho das curvas do cérebro, porque elas são as Verdade. boas e importantes curvas que a gente vai ter para o resto da vida. E o corpo físico me trouxe até o conforto da situação de olhar para trás e falar: nossa, eu escolhi direitinho. Uhum. Nossa, eu cheguei até aqui e eu estou num lugar bom, bonito. Eu posso falar para outras mulheres com orgulho de quem eu sou, da Uhum. história que eu construí. Então, você foi muito feliz nessa coisa de você estava desnuda. Eu estava desnuda não porque eu estava com pouca roupa, mas Uhum. porque é aquela imagem que eu quero passar hoje. A Isso. imagem de uma Uhum. mulher que está muito, muito tranquila com ela mesma, sabe? É. Uhum. Você não colocou nenhum escudo, na verdade. Você se colocou a serviço, à mostra, à exposição no melhor sentido da palavra, né? Você se expôs no melhor sentido. E isso eu acredito que seja uma das coisas que tenha impactado tantas pessoas, né? Por causa da imagem em si. É, e você, falando da questão de mulheres, né? A gente ainda dentro desse assunto. Eu percebo que nesses já duas campanhas que a gente está fazendo dentro do Entes Construção, a gente percebe que o preconceito, a discriminação, ela é cruel com todo mundo, mas ela é principalmente e mais cruel ainda com as mulheres, né? As mulheres têm tantas responsabilidades que colocam nela, né? Que tem tanto peso que se coloca no fato de ser mulher, que esses preconceitos acabam sendo ainda mais cruéis e mais fortes para as mulheres. Você concorda com isso? Você tem algo para falar sobre isso? Inteiramente, eu concordo inteiramente. E não é uma opinião. Qualquer número diz isso. Qualquer Uhum. pesquisa de qualquer índice demográfico e social que você olhe no Brasil vai te mostrar com muita clareza que as mulheres são a parte mais vulnerável da sociedade e, inclusive, porque sofrem muito preconceito. Como Uhum. dizia a Elza Soares, aquela sábia mulher, a carne negra é a carne mais barata do mercado. E as mulheres negras estão na base da pirâmide no Brasil. Então, Uhum. são as mulheres que mais sofrem preconceito no mercado de trabalho, são as últimas a serem selecionadas, são as que ganham menos, são as que têm que optar por trabalhos pior remunerados, são as que menos têm acesso à educação e são as que sustentam mais filhos e que são chefes do próprio lar. Se a gente pensar que metade do Brasil, metade dos domicílios brasileiros é chefiado por mulheres e que uma porcentagem gigantesca dessas mulheres é negra, a gente vê a carga enorme que é carregada pela brasileira média hoje. Uhum. Mas eu acho que esse preconceito está além da questão do racismo. Esse é um preconceito importante, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Mas eu acho que ele está em muitas outras esferas. A mulher ganha menos do que o homem no mercado de trabalho, exercendo a mesma função. Ela Uhum. ganha, em média, 83, 86% do salário de um homem, exercendo exatamente a mesma função que ele exerce. Uhum. A mulher que não segue a cartilha básica de ser mulher,
sofre um imenso preconceito. O que é a cartilha básica? Você pode até estudar, tudo bem, beleza. Você pode até se formar numa universidade e ter um emprego, mas na hora de casar, tem que casar. Na hora de ter filho, tem que ter filho. A gente não discute se a gente quer ser mãe. E Uhum, até muito pouco tempo atrás, era um sacrilégio dizer: eu não sou talhada para maternidade, eu não quero ter filhos. uhum, Isso é cobrado da mulher. E em muitos casos, ela fica sozinha depois. Ela fica uhum. com o ônus, porque uma coisa é parir um filho, outra coisa é maternar um filho. Ninguém diz que a Sim. mulher tem que cuidar. Mas a economia do cuidado é feminina e é a gente que cuida o tempo inteiro. Uhum, A mulher que depois dos 50 anos continua sendo ativa, continua tendo um papel importante na sociedade, em geral é aceita porque se parece mais jovem. uhum, Porque ainda é um problema deixar o cabelo branco, ainda é um problema engordar, ainda é um problema ter um corpo diferente, ainda é um problema não recorrer a procedimentos estéticos. Um homem de 60 anos, grisalho, ligeiramente fora de forma, com umas bolsas embaixo dos olhos e umas ruguinhas aqui, é considerado charmosíssimo. Nessas mesmas condições físicas, a mulher que exibe os sinais de envelhecimento físicos é considerada uma senhorinha. Ela uhum, não é considerada uma mulher atraente, ela não é considerada uma mulher sensual e ela uhum, não é considerada mais uma mulher que pode competir no mercado de trabalho, que pode ter uma produção ativa. E há poucas exceções a essa regra. uhum. Então, eu acho que tem ainda muito preconceito sobre mulher e a gente tem que discutir isso todo dia. Etarismo é um deles, é, é, racismo é um deles, capacitismo é um deles. Eu acho que tem muitos assuntos para a gente discutir. Eu tento focar em alguns. Uhum, Obviamente, o etarismo, porque eu tenho 56 anos e eu acho que é uma. Eu posso falar de onde eu estou, né? É um lugar mais confortável para mim eu falar do que eu estou sentindo, onde eu cheguei. Então, para mim, é confortável falar de 50 a mais, mas eu uhum. sou aliada de vários outros movimentos que eu considero fundamentais para a mulher ter um pouco de conforto na sociedade. Sim. E acrescentando o que você está falando, né? Mais do que chamar a mulher de senhorinha depois que ela não faz procedimento estético, deixa o cabelo grisalho, etc. Muitas vezes ela é considerada uma bruxa, né? Na verdade, é vilipendiada por causa disso, né? De não se cuidar, enfim. Mas o cuidado ele é muito mais de dentro para fora, né? As pessoas têm que estar confortáveis em quem elas escolhem ser, né? A campanha fala muito disso, né? Que você me vê como eu me vejo, porque talvez a pessoa está se vendo história, né? Nesse sentido, para aplicar isso em uma questão profissional, enfim, na sua vida. E, na verdade, ela é muito cobrada por não fazer isso e ela é considerada, meu Deus do céu, a pessoa é muito massacrada por isso, né? A mulher, principalmente, é muito massacrada por isso. Então, tá longe de ser uma coisa que vai acabar amanhã no Brasil, mas a gente está trabalhando justamente para isso, né? A campanha, o movimento em desconstrução, ele trabalha para ir desconstruindo essa cultura, né, de discriminação na sociedade. E eu sei que eu tenho trabalho para o resto da vida, porque isso é um trabalho de dia a dia mesmo, né? Um trabalho que a gente vai fazendo e desconstruindo isso dia a dia. E é uma coisa É, que a gente faz com a gente mesmo. Eu não posso dizer que eu estou completamente livre de expectativas sociais. Eu tento não atender à expectativa que se tem com relação a mim, se ela não corresponde ao que eu mesma considero razoável para mim. Então, eu já fui muitas vezes na minha vida contra a expectativa das pessoas com relação ao que eu deveria fazer ou ao quem eu deveria ser, mas eu não consigo fazer isso 100% do tempo. Eu sou um ser social e eu estou super contaminada pelas coisas que eu ouço todos os dias. Ora, eu acabei de contar aqui que nos anos 80 eu também me masculinizei um pouco para entrar no mercado de trabalho. Hoje eu não faria isso, mas eu fiz. E eu achava normal naquela época fazer isso, porque era o que havia para nós. Ou você meio que adotava o padrão masculino de desempenho numa empresa, e vestia uma capa de seriedade,
ou você não era considerada apta para concorrer a algum lugar melhor, assim, sabe, na corporação. Então, eu também fui me desconstruindo aos poucos e tem muita coisa ainda para eu desconstruir, sabe? Eu tento conversar com pessoas que são diferentes de mim para compreender quem são essas pessoas. Tem muita gente nesse momento de polarização que me cobra aqui nas redes sociais que eu sigo gente de direita e sigo gente de esquerda. Ora, mas de que lado você tá? Eu falei, eu tô do lado da informação. Se eu vou defender uma tese, eu tenho que saber qual é a tese contrária, porque senão eu não monto argumento contra ela. Eu leio livros de todas as correntes ideológicas, eu quero saber o que as pessoas estão publicando, o que elas estão dizendo, porque como é que eu vou contra-argumentar se eu não conheço o argumento da pessoa e eu já desconsidero de cara, eu simplesmente digo não? Isso para mim é tão obtuso quanto negar a ciência, sabe? Eu acho que a Verdade. gente tem que conversar com o maior número de pessoas possível e ir desconstruindo as coisas que a gente ouve, internaliza e não questiona. Se eu sou jornalista é porque eu sou uma questionadora, é porque eu sou uma curiosa, e isso eu não estou nem aí se vai contra a expectativa que as pessoas têm sobre mim. É uma coisa que eu Uhum. simplesmente vou continuar fazendo, né? Assim, Sim, sim. E hoje eu sinto, a minha percepção é que tem um culto à ignorância hoje em dia, né? Você ser ignorantão, você falar coisas que supostamente são mais populares, é onde a pessoa se identifica porque, poxa, não é fresco, não tem frescura de falar, mas hoje eu sinto isso, que tem uma certa cultura da ignorância, né? As pessoas querem saber cada vez menos, para não, acho que para se anestesiarem um pouco, acho que para ficarem alheios a questões externas que possam trazer algum tipo de sofrimento, né? Então eu acho que a gente precisa, de alguma forma, sair um pouco disso, furar essa bolha. Eu acho que a linguagem, como a gente vai se referir para informar, ou para, seja no jornalismo, seja numa campanha como a nossa, ela precisa chegar até as pessoas. Ela não precisa ser pobre no sentido de conteúdo para chegar até as pessoas, mas ela precisa ser acessível, né? Ela precisa chegar e tirar, quebrar um pouco dessa questão de que, não, você não precisa se alienar para não sofrer. Eu acho que às vezes você tem maneiras de se informar e maneiras agradáveis de se informar. Tá aí, tem um parceiro nosso que é o Só Notícia Boa, que eles optaram, é um portal que fala só sobre notícias legais, você deve conhecer, né? sim, Do conheço. Rinaldo, e é muito legal. Recentemente eles sofreram um baque agora, porque invadiram o canal, né, o perfil deles, derrubaram, eles estão começando do zero. Eles estavam com Nossa. quase 1 milhão de seguidores no perfil e agora eles estão começando do zero. Então, quem tiver aqui, sigam Sua Notícia Boa, porque lá tem um alento, assim, tem notícias boas por aí. A gente pode se informar também de notícias boas, se a gente quiser, né? E só não deixem de se informar. Isso é muito importante, né, Ana? Pois é, mas eu comungo total da sua visão social sobre esse momento, mas eu vou até um pouco além disso. Eu acho que a complexidade do mundo moderno faz com que as pessoas desesperadamente busquem respostas simples. Verdade. É uma oposição que vai além da política. A política é apenas um reflexo de uma Uhum. questão que, para mim, tem um fundo social importante, que é as pessoas buscam regras. 10 coisas sobre, 5 coisas que você tem que. E se tiver uma liderança que fale de maneira eloquente e apresente respostas simples para questões que são muito complexas, o Uhum. mundo daquela pessoa fica muito mais simples também. Então eu acho que existe, quanto mais complexa fica a nossa vida, maior a necessidade de simplificar. E o problema é que não tem resposta simples para a maioria Uhum. das nossas questões. Antigamente, se você fizesse, seguisse o beabá social, entrasse numa empresa, seguisse o plano de carreira que te era apresentado, fizesse um casamento que não precisava nem ser feliz, mas né, se tivesse ali dentro da regrinha, tivesse seus filhos, conseguisse ali educar eles direitinho, sua vida era um sucesso, ufa.
Hoje em dia, você precisa se posicionar, você precisa ser um ser político, você precisa acompanhar a evolução tecnológica e é super barra pesada isso. Uhum. Eu não sou uma nativa digital, né? Eu sou uma migrante, eu tive que aprender tudo isso. Eu comecei a trabalhar escrevendo em máquina datilográfica, acompanhando notícia em telex, que é uma coisa que eu sei que a maioria das pessoas que está nos assistindo nem sabe o que é. Então, Uhum. eu sei que é uma adaptação complicada e eu tive um pouco de estudo para fazer isso, né? Eu tinha um chassi, sabe, educacional básico para isso. E toda essa complexidade, a globalização, o fato da gente estar muito mais perto de coisas que acontecem na China, e Uhum. né, veja a pandemia, o questionamento das coisas religiosas, as diferentes religiões em oposição, o fato de que muitas religiões lastreiam movimentos que são políticos. Eu acho que as coisas ficaram muito complicadas, muito de uma hora para outra. Então tem Uhum. uma geração que precisa de respostas simples. E às Sim. vezes um líder que simplifica, mesmo que seja uma explicação rasteira ou não verdadeira, ele cola, porque é isso que as pessoas querem. Então, quando Uhum. você fala, a gente precisa aprender a falar a língua das pessoas, eu acho que é isso, a gente precisa, de alguma maneira, Uhum. mesmo sem simplificar, dar um jeito de tornar o diálogo mais direto. Claro. Porque se a gente não fala com a maioria, a gente não fala com ninguém. Sim. E esse, para mim, é o principal drama do Brasil. A gente fica aqui numa conversinha e o Brasil lá fora está correndo. Vai para o Uhum. centro-oeste, vai para o sul do Brasil e você vai ver que as pessoas estão lá com a vida delas e, sabe, Uhum. é um mundo diferente Sim, do sim. nosso aqui da rede social. Então, eu me Uhum. preocupo muito com isso o tempo inteiro, sabe? Sim, não precisa ir muito longe, dá um passeio no centro de São Paulo à noite, que a gente vai ver a realidade, a dura realidade, né? E a gente precisa realmente, assim, quando a gente se propôs a fazer o movimento, muita gente me cobrava o seguinte: olha, vocês vão ficar só no discurso e não vão fazer nada efetivo, né? Ou seja, o assistencialismo, ir lá e ajudar uma instituição, uma iniciativa. E aí é o seguinte, é como você falou, às vezes você tem que optar por um caminho, porque se você fizer tudo, você não vai fazer bem feito o que você se propôs a fazer, né? Existem historicamente uma série de instituições que fazem esse trabalho assistencial e é essencial, é importantíssimo, tem que fazer e precisa ser feito. O nosso trabalho aqui ele está um pouco antes, né? Ele tenta, na verdade, impactar a cultura. Mexer um pouco na cabeça das pessoas, conscientizar mais, porque eu acho que vira um ciclo virtuoso, né? Agora a gente fala em desconstrução porque nós estamos falando de adultos, mas a gente precisa falar em construção também, né, das crianças, porque a gente nasce puro e inocente, né? A gente vai aprendendo a ser preconceituoso, a gente vai aprendendo a ser racista, a gente vai aprendendo isso, né? E sem nenhum filtro, porque a gente está ali recebendo tudo, né? E a gente, quando é bebê, a gente é ávido, né? Por aprender, por querer absorver as coisas. Então, cabe a nós, hoje, também pensar na autorresponsabilidade nesse sentido, né? Beleza, eu aprendi até aqui, mas o que eu preciso desaprender ou reaprender, né? Para que eu possa construir uma sociedade em volta de mim mais justa, mais tolerável, né? Porque eu acho que hoje a gente está com o intuito de fazer a vida ficar um pouco mais tolerável para todo mundo, né? Para a gente, para as pessoas que estão em volta da gente. Então, realmente o que você falou, não existem respostas simples, existem respostas simplórias para questões complexas, né? Então, realmente, a gente precisa estar muito atento a isso, até um ano eleitoral, para a gente não se levar pelo canto da sereia, porque é o que mais tem em campanha, né? Ele não está falando nada para te espantar, muito pelo contrário, está falando coisas para te atrair naquele primeiro momento e depois salve-se quem puder, né? Então é um assunto realmente importante que dá muito pano para manga. E Eu acho que você está coberto de razão. Tem espaço para todo tipo de iniciativa. Você, numa campanha que é muito sofisticada, está fazendo muita gente que tem um peso muito grande, porque tem uma voz pública, uhum, questionar as próprias certezas.
né? Questionar os vieses inconscientes, as Uhum, coisas que nos foram ditas e a gente repete às vezes sem pensar muito sobre isso, e publicamente falar sobre essa questão. E eu acho que isso é muito importante. Tem espaço para quem põe a mão na massa e ajuda mesmo uhum, com canais específicos para impactar a pobreza, impactar, fazer programas contra preconceito, tem isso também. Eu acho que tem espaço uhum, para todo mundo. O uhum, que eu acho que a gente precisa é realmente aprender a conversar. Eu não entro aqui, eu tenho isso como regra para mim, eu não entro em conversa pequena. Eu uhum, detesto a conversa pequena. Eu acho que o desgaste de, hoje você fez isso, hoje você falou aquilo, hoje não uhum, sei o que. Eu acho isso muito barulhento e chato. Eu gosto desse tipo de conversa que a gente está tendo, porque aqui eu consigo desenvolver minimamente o meu raciocínio e não ficar no, mas o que que você fez? Mas o que que você. Eu acho que não leva a lugar nenhum. E o uhum. diálogo fácil é o diálogo pequeno. Né? É, É aquele que não quer, na verdade, dialogar, que quer ganhar. E eu acho que nos últimos anos as pessoas desenvolveram uma técnica muito maléfica de conversar, que é você desqualifica o seu interlocutor, você diz, você não presta, você não vale nada, você fez isso, você uhum, fez aquilo e tal, porque aí não tem diálogo. Aí você é, ganhou a conversa e tchau. Então não tem que é, conversar. E por que, que você não quer conversar? Porque você não tem argumento. E por que, uhum, que você não tem argumento? Porque você vai procurar o simples, a resposta mais simples para as tuas perguntas. sim, Não existe resposta simples. Ou você vai estudar as questões complexas que nos cercam, porque a gente é muito complexo, a sociedade é uhum, complexa e não tem simplicidade nesse jogo, ou você vai ser uma pessoa rasa que não tem argumento. E aí, uhum, claro, a única maneira de dialogar é desqualificar a pessoa com quem você abriu aquele diálogo. Não é um é, diálogo, é botar uhum, o dedo no nariz do outro e xingar. É isso que eu chamo de conversa pequena, sabe? Não leva a uhum, lugar. uhum, O cara vai te xingar, aí você vai dizer, beleza? Assim, então eu uhum, nem entro, porque uhum. eu vou viver muitos anos, sabe? Essa minha luta contra o etarismo, amigo, vai durar muito tempo e eu não contamino meu fígado com qualquer coisa, não. É, não, e é isso, eu também tenho certeza que é um trabalho vitalício esse, é, e me sinto muito mais, inclusive, motivado por causa disso, né? Porque eu acho que as pessoas que conseguem fazer isso, né, juntar a vocação com algo que tem propósito, assim, assim, é uma mínima parte da população, eu tenho consciência disso, né? Mas se todos pudéssemos fazer isso, né, de a gente pegar a nossa vocação e transmutar isso para algo que seja de propósito, né, que é o que aconteceu com o movimento, assim, então eu me sinto muito energizado em falar, em fazer, em entender que também vai ser um assunto que eu vou tratar para o resto da vida, né? É, e ajudar de alguma maneira também a conscientizar. Eu acho que cada um processa de uma maneira, cada um processa num tempo, de um jeito, mas só da gente lançar essas sementes aí no ar, elas vão parando em algum lugar e vão crescendo, sabe? Eu tenho essa sensação assim de respostas mesmo que eu vejo de pessoas aqui no direct aqui, nas mensagens que eu recebo, nas pessoas que eu acabo conversando a respeito disso, agora mesmo no evento lá do Museu do Manhã, muita gente chegando e genuinamente interessado em falar sobre o assunto, né? Isso, olha, isso é maior estimulante que pode existir. Assim, Você está fazendo é o um meu, trabalho muito importante, Marcos, tenha certeza disso. Muito importante. obrigado. É o meu salário emocional, é isso. Quando eu tenho esse retorno, é o salário emocional que eu preciso, assim, de para ir adiante, sabe? Tem momentos de perrengue, claro, né? Como qualquer coisa que você trata no setor social, terceiro setor, mas quando vem a recompensa desses ganhos, no sentido de entender que está entrando na cultura. Eu vou te dar um exemplo, quando a gente lançou a primeira campanha, que falava que era Eu em Desconstrução, é, eu senti que tinha virado cultura no momento em que a gente teve é, um humorista super famoso, ele perdeu um tempo do dia dele para fazer as fotos, emulando a campanha, para falar mal, para criticar.
E eu falei o seguinte, eu falei, ele não tem noção do bem que ele está fazendo para a campanha, porque no momento em que ele está fazendo essa provocação nas redes sociais dele, a gente está chegando a outras pessoas, porque às vezes a pessoa nem sabia o que era aquilo, de repente ela se interessou. Eu vi muita gente defendendo a campanha, mesmo com esse deboche que ele estava fazendo lá, e foi muito bom, porque veio um monte de gente de uma camada que a gente não tinha atingido ainda, sabe? E então eu vejo isso virando pessoas fazendo memes com a campanha, mas de uma maneira positiva, brincalhona, né? Não era desse caso específico. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo, entrou. Assim, percebi que realmente entrou na cabeça das pessoas e de alguma maneira está ali, reverberando, e em algum momento ele vai parar num momento bom, assim, em algo positivo, assim. Então eu fico muito feliz e energizado. E quando tem pessoas como você, como o Fábio Pochá, como a Nani People, todo mundo que está envolvido no projeto, eu ainda me emociono quando alguém fala sim pra gente, sabe? Quando eu convido e a pessoa fala sim, eu fico, meu Deus do céu, será que eu expliquei direito? É muito legal você citar isso, porque é mais um exemplo de como o diálogo saudável pode nos levar a um monte de lugares, né? A piada grosseira, a piada que só tira sarro, a piada que só quer atrair um pouco de ódio, porque no fim é isso que atrai, né? Ódio. Uhum, uhum, Ela é uma piada baseada no nada. uhum, Quando a gente para e vai discutir seriamente as questões, o diálogo flui. E podem ser duas pessoas que estão em espectros completamente diferentes, ou ideológico ou de posicionamento de vida. sim, Mas a conversa flui, é bonito de ver. E alguma coisa a gente acaba tirando. Mas toda vez que eu vejo o ódio aqui nas redes uhum. sociais, eu penso, nossa, quanta dor nessa pessoa, né? Quanta dor transformada em ódio e jogada em Quanta cima falta, das né? pessoas. Falta, carência, ódio. Talvez o ódio de não conseguir ser o que gostaria de ser, talvez o ódio porque está muito preocupado com o que o outro é e não sobre o que você pode construir sobre você mesmo, né? Uhum, E quando eu falo que a gente que passou dos 50 tem muito para entregar, e eu acho que quando eu tiver 80 eu vou estar falando a mesma coisa, vou pensar, nossa, tadinha, tinha 50 e já pensava aquilo. É porque você começa a ter uma história. Eu acho que é difícil falar disso antes dos 50. Quando você chega aos 50 é que você consegue olhar para trás e dizer assim, bom, quais foram as grandes decisões que eu tomei na minha vida? Quais foram os uhum, meus grandes momentos de escolha? Esses momentos foram coerentes com aquilo que eu quero ser? Com a pessoa que eu estava estruturando? Porque é uma obra, uhum, né? Você vai construindo essa obra ao longo da vida. uhum, Cada decisão é um tijolo que você põe ali e tem uma hora que você fala assim, bom, eu estou vendo mais ou menos a obra, falta muito acabamento, mas eu estou uhum, vendo, é isso? E eu acho que quando a pessoa chega por ali e não construiu o que queria, ou não construiu nada, ou ainda está num pedal absurdo porque estabeleceu para si mesma um negócio que não vai chegar, é uhum. muito triste. E aí é ódio. É ódio. Então, assim, uma campanha que quer conversar, que quer desconstruir os preconceitos e os ódios, é sofrer ódios, sim. Uhum, uhum. É, É é, muita tolice, né? É muita é, tolice. eu vejo sempre os preconceitos nascendo do medo, né? Eu tenho essa teoria de que tudo que é de negativo, ele surge do medo, né? Quando a gente tenta tomar uma decisão ou julgar uma situação. Toda vez que a gente faz isso com medo, pelo medo, isso acaba não tendo um desfecho muito legal, né? Eu aprendi uma vez, e não esqueço nunca mais, que quando você tiver em dúvida sobre qual caminho você deve seguir, você se pergunta se aquela decisão ela está baseada no amor ou no medo. Se ela estiver baseada no medo, não faça. Se ela estiver baseada no amor, vá em frente. Porque por mais que naquele primeiro momento ali ainda seja meio complexo, meio complicado, o resultado daquilo
vai ser positivo, né? Ao passo que se você faz uma coisa pelo medo, baseado no medo, ele gera outras coisas piores. Ele gera ódio, gera discriminação, gera separação, gera distanciamento, né, de uma série de coisas que nos faz bem. Então, eu tenho essa regrinha comigo, assim, que me ajuda muito em muitas situações. Ou você escolhe ir pelo medo, que gera tantas outras coisas ruins, ou pelo amor. Então, Agora você vê como para a mulher é complicado. Eu hum, falo isso muito para mulheres com quem eu converso, nas mentorias ou nas palestras. Muitas vezes uma decisão tomada por uma mulher está contaminada por medos que ela nasceu conhecendo como se fossem naturais dela. uhum, uhum, Então, uma promoção no trabalho que vai fazer com que ela mude de cidade. É um desafio profissional novo e uhum, ela fica ali, obviamente, com medo. Por quê? Porque ela vai estar sozinha numa cidade diferente, porque ela vai estar longe do abrigo e do apego da família, né, dos laços emocionais que ela já conhece, uhum, porque ela está sozinha e uma mulher sozinha tem que ter medo mesmo hoje no Brasil, em qualquer lugar. E às vezes ela inventa para ela, não posso ir, porque minha mãe tá meio doentinha agora, sabe? É ruim eu ficar longe dela nesse momento, isso não é bom. Bom, uma dessa, aí outra dessa, aí outra dessa, quando chega nos 40, o que você fez? Você não fez um monte de coisas porque no fundo você estava com medo. E esses medos são preconceitos sociais. Por que não é, pode? Por que não pode ser uma mulher? uhum, Muitas vezes eu me perguntei isso, assim, coberturas difíceis no exterior, lugares de conflito armado, por exemplo, ou uhum, lugares sei lá, situações de saúde, eu já fui cobrir ebola na África. Não é que eu não tenho medo, eu tenho muito uhum, medo. Todo mundo tem medo, eu acho, nessa hora. uhum, Mas ele nunca paralisou a minha vida. E eu nunca pensei assim, não, mas uma mulher não faz isso. Isso é para uhum, correspondente homem. Eu nunca botei esse peso sobre mim. Então eu sempre decidi como você. É medo a minha decisão? Ou não, tem um fundamento que eu uhum, preciso entender aqui. uhum, Se era uhum, só medo, bom, o medo não vai mandar em mim. uhum, Eu vou ser norteada por outros sentimentos na minha vida, uhum. não vai ser o medo. Então, eu concordo muito com isso que você falou. E mulher, principalmente, tem que pensar muito sobre isso, sabe? Claro, claro. Ana, a gente está indo aqui para o final. Queria te agradecer demais mesmo, de novo, né, por toda a sua generosidade, sua gentileza de estar aqui. É muito icônico para mim, porque eu acompanho a sua carreira já desde sempre, né? Então, a gente falando de tecnologia, né, olha o que a tecnologia está fazendo hoje conosco, né? É, Provavelmente, se o mundo continuasse como era antes, talvez a gente nunca tivesse essa conversa, né? Talvez nunca a gente pudesse estar trocando essas ideias aqui. E eu quero te agradecer muito porque é muito icônico isso, né? A minha irmã dizia que a internet ela afastou quem era próximo e aproximou quem era distante, né? Então Hum. acaba que tem um preço por aí, mas ela fez coisas muito boas. Então eu quero te agradecer muito por ter topado tudo, né, que eu te propus até hoje, a campanha, esse bate-papo. Espero contar com você sempre daqui para frente e você conte comigo também, conosco aqui sempre. E eu já te falei que você esteve na minha casa uma vez, né? Muita coisa Falou, aconteceu. eu não entendi nada. Eu devo ter ido com alguém assim, né? Tipo, apareci lá, assim, Não, é porque eu dividia apartamento uma época aqui em São Paulo com um dos participantes do do MasterChef, Masterchef, não nas foi fases isso? iniciais ali, E né? eu fui lá E, gravar com ele, não e foi? você foi gravar e você tava com a Amora, minha cachorrinha, no colo. Ufa! E eu fiquei assim, gente, como é que esse mundo é, né? Muito louco, assim. Mas as coincidências, né? As chamadas coincidências da vida. Mas é isso, eu quero te agradecer muito. Se tiver alguma palavra final para colocar para as pessoas que estão aqui com a gente, e já aproveitando, agradecer quem acompanhou aqui a conversa com a gente. A gente vai ter Marco, outras conversas mais. se eu puder dizer alguma coisa agora nesses últimos minutos, eu agradecer você. O fato de você ter me chamado para a campanha me fez pensar em muita coisa. Porque às vezes você vai indo, vai indo, vai indo, você sabe que algumas coisas estão em desconstrução em você, e isso é um processo permanente, né? Para mim, pelo menos, ele é Uhum, permanente, mas você ainda não concretizou não fechou, sabe? Não exprimiu, não tá.
não tá concreto. E Uhum, quando você me propôs o desafio de falar sobre etarismo, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu penso muito sobre qualquer coisa, mas uhum, você me deu a oportunidade de imaginar o que eu ainda queria para mim e me desvencilhar de coisas que eu carregava e já estavam no passado há muito tempo. Então, foi um processo muito bonito para mim também. Eu falo que eu gosto dos movimentos quando eles geram um movimento dentro de mim. uhum. E esse foi um movimento que me fez pensar muito, não só sobre etarismo, mas também sobre capacitismo, sobre racismo. Eu fui olhar todas as campanhas, né? Fui ver as fotos, as pessoas que participaram. E para mim foi muito rico isso. Então, Que eu que te bom, que bom. agradeço, foi muito interessante. Essa conversa aqui hoje também foi um presente, é muito interessante conversar com você. É muito bom trocar esse tipo de informação. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí pela vida, agora que a pandemia já não nos ameaça tanto, é Tanto, só um é. pouquinho, tanto. Eu espero que a gente tenha mais chance de encontrar e manda um beijo para a Amora, tá? Tá bom, pode deixar. Então, obrigado, boa noite, bom descanso. Eu sei que você tem um compromisso logo na sequência, mas Eu depois tenho bom aqui descanso para agorinha, você. É, tá bom? então, deixo aqui um abraço para todo mundo e até a próxima. Eu espero que Obrigada, vocês viu? possam seguir o movimento e a Ana Paula também. Beijo grande. Um Tchau, Marcos. beijo. Obrigada. Tchau, tchau.